Alô, ouvintes do Podcast Mão. Hoje o Podcast Mão 19. Comigo, Vitor Guedes. Com o Rodrigo Vessone. Tá na área, Rodrigo Vessone? Tô na área, um grande abraço a todos. Com Teleco. Alô, Teleco. Tô na área, eu tô fazendo muito gol. Mais que eu sou o Love. E com desfalque de Marco Super Pop Belo, o nosso Mick Jagger de Barueri, né? Ele fala que é de Alphaville, mas ele é Corinthians, ele é Polvo, ele é Barueri. Está ausente porque ele foi convidado durante a gravação para participar do Super Pop com Luciana Gimenez. E trocou entre falar com Rodrigo Vessone e Luciana Gimenez, ele preferiu a Luciana Gimenez, o que a gente entende. Começando então com Teleco, Vessone, repercutindo o jogo do último domingo, Corinthians e Cruzeiro, que Wagner Love fez 2 gols. Eu nunca critiquei Wagner Love, vocês estão de prova. Eu não vou falar Wagner nada. Love, 2 gols. O Wagner Bolt Love, no mesmo dia, as manchetes divididas entre o raio jamaicano e o artilheiro do amor corintiano. O que você tem a dizer, Vessone, Teleco, sobre esse jogo? Eu não vou falar nada. Quem vai falar de Wagner Love é você. Pra quem tem amigos desses, não precisa de nenhum inimigo, né? Mas você viu o pique que o Wagner Love deu no primeiro gol? Aquilo lá foi espetacular. Olha, eu não vou cara. Ele tava lá no meio do campo. Eu não estou louco de cornetá-lo depois do que ele fez domingo. Mas eu acho que o Corinthians deve mais ao Fábio, o goleiro, que ao Wagner Love. Mas o Wagner Love, independentemente disso, jogou bem, fez 2 gols. Eu não vou chegar ao ponto, como eu vi de algumas pessoas dizendo que ele deu assistência pro segundo gol, que ele furou, né? Que é um pouco demais. Dizer que deu de calcanhar pro Jadson, extrapolou um pouco. Mas enfim, a confiança voltou. E mais do que o Wagner Love, né, voltou, na minha opinião, a estrela de Tite, né, que ele precisou inventar o Luciano que ninguém acreditava, desandou a fazer gol, virou Luciano Ronaldo. O Wagner Love, que eu fui um que defendia aqui, Jadson, Renato Augusto, Danilo no lugar, a torcida, a maioria era contra, ele não só jogou como decidiu o jogo, quer dizer, o Wendel entrou no lugar do Fábio Santos, tá jogando bem, o Fagner tá marcando. Será que o Tite voltou à boa fase ou não? Mas é estrela ou é competência, Vessone? Eu acho que nesse sentido o Tite, ele pra mim é o maior responsável pelo time estar na situação que tá, soube levar aquele momento de turbulência enorme lá com a saída de alguns jogadores, o assunto falta de dinheiro à tona 100%, enfim, ele soube levar o grupo de uma maneira quase que perfeito, enfim, pra mim ele realmente soube ali remontar a defesa, manter ali um time muito mais coeso dentro de campo, enfim, acho que ele é o maior responsável por essa campanha do Corinthians. Claro, tem seus erros, como foi nesse último domingo, por exemplo, fazer 3 trocas aos 40, 39, 42 e 43, eu não entendi nada isso, né? Até eu critiquei na minha visão de jogo no jornal e não entendi de verdade. O jogo 3-0, jogo controlado, ganho, não tinha motivo nenhum dele não substituir, colocar logo 3 novos jogadores com 25, 30, deixar pelo menos um pessoal jogar, um pessoal que não vem jogando poder suar um pouco a camisa. Não entendi nada, a não ser que ele vá com o time reserva na quarta-feira e ele estava poupando os reservas, deixando gás para eles para quarta, e os titulares que não vão jogar quarta, podendo jogar até o final, porque só vão jogar no domingo. Aí tudo bem, aí estaria explicado. Mas se não for isso... Você acha que existe essa hipótese, Vessone? Eu não acredito nessa hipótese, não. Você acredita nessa hipótese? Dos 11 não, mas eu acho que alguns, no caso, gente que pode estar perto de estourar alguma coisa, Renato pode Augusto, ser. Talvez o Renato, talvez ali o Fagner, enfim, gente que tem bons substitutos. Por exemplo, o Wendel não sai. O Bruno Henrique tomou o 3º cartão amarelo, certo? O Bruno vai ter que já não vai jogar no domingo, então jogaria, eu acho que de qualquer jeito ou eu acho que tem que jogar quarta porque já não vai jogar domingo, mas numa dessas você pode, por exemplo, tirar o Renato um pouco, pôr ali um outro jogador, o Love pode também. Pode botar o Ralf para dar o ritmo, por exemplo, já. Pode ser também. Vai ser o substituto do Bruno Henrique. Pode tirar um dos zagueiros, talvez, enfim, mas é difícil, eu acho até que ele não vai fazer isso, mas... E aí vai ficar incoerente essa coisa aí de colocar esses jogadores estão no final, mas enfim. Então erros... Eu acho pouco provável que ele faça isso, Vessone. Aí não é informação, é opinião. Porque o Tite, ele é meio escravo da tal coerência, né? E ele disse que não é priorizar. E assim... E tudo indica... O Corinthians tem uma possibilidade pequena de passar. Na quarta-feira, sejamos francos. E aí acaba a maratona quarto domingo, né? A maratona vai ficar pro Santos, pro Palmeiras, pro Atlético Mineiro, pro Grêmio, para quem avançar de fase. E assim, eu acho complicado fazer isso com o time tendo vendido 40 mil ingressos antecipados, estádio cheio,
a torcida gritando é quarta-feira, enfim, e disse antes que não ia priorizar nenhuma das competições, é óbvio que se tirar 1 ou 2 jogadores porque tá cansado, ninguém vai falar nada. Agora, se for um time misto ou reservão, aí eu acho que não vai ser difícil justificar. Eu não sei a opinião do Teleco, mas o que eu tenho pra mim é o seguinte: se pudesse escolher o Tite, algumas comissões não vão dizer isso, mas o ideal para eles é ganhar do Santos de 1-0, 3-1, ganha, não entra em crise, não classifica, porque na conta do Chá esse elenco é um elenco que não aguenta 2 competições, e assim, via brasileiro o 4º lugar está praticamente garantido, com 10 pontos de vantagem ali pro 5º colocado. E assim, como pode ser que não ganhe a Copa do Brasil, é a chance de jogar no brasileiro que vale mais que a Copa do Brasil. Eu sempre sou contra priorizar de antemão, mas agora o Corinthians está abrindo 4 pontos pro Galo e 10 ali do G4, tendo a Libertadores via brasileiro quase garantida e não tendo garantida nenhuma que vai ser campeão da Copa do Brasil, e o elenco não tem mais 2 posição, quer dizer, perdeu o Luciano, se perder Love não tem outro atacante, vai perder o Malco para a seleção olímpica. Quer dizer, tem Gil e Felipe na conta do Chá, machucou um, tem que jogar o Dracena, que já é uma tragédia. Enfim, não tem reservas mais à altura que nem tinha no começo do ano para você ficar brincando. Então, eu não sei, é como sendo eliminado quarta-feira. Ninguém vai jogar ainda mais um clássico em casa para ser eliminado. Mas eu tenho para mim que se fosse possível escolher 1-0 em casa, o Tite topava. Não sei o que vocês pensam. Eu aposto que ele ia topar 1-0. Eu acho que a torcida também já tô vendo ela dividida, né? Tem um pessoal que sempre quer que ganhe, eu sou um desses, mas o pessoal já tá meio assim, a gente tá chegando perto do final do ano aí, acho que o brasileiro é mais importante. Eu acho que seria um bom 1-0 pra todo mundo, percebe, viu? Né, Teleco? Desculpa te interromper, mas o torcedor percebe quando é discurso cascateiro de moderninho e quando é realidade, né? O torcedor já tem noção que o Corinthians não tem jogador de posição. O time reserva é bem mais fraco que o titular. Vai perder Elias para a seleção brasileira. Vai perder jogador suspenso. Quer dizer, se perder o atacante, não tem mais para quem jogar. Se perde um lateral, o reserva é do mesmo nível. Com exceção de Cássio e Walter ali, enfim. O Corinthians não tem Jadson e Renato Augusto. Qualquer um que entra no lugar deles não mantém o nível. Rodriguinho, craque, cara. Rodriguinho só se for nos travessos, né? Rodriguinho não dá, né? Vamos pular essa parte. Então, assim, o Corinthians não tem um time, nenhum time tem, óbvio, reserva à mesma altura, isso é uma cascata, mas assim, os reservas do Corinthians estão muito abaixo dos titulares, assim, agora que o corintiano nenhum, inclusive eu, escrevi no jornal muitas vezes que tinha que fazer 45 pontos, quer dizer, agora todo mundo acredita que vai ser campeão, mas o Corinthians não montou um elenco para ser campeão, e de repente se viu na liderança, 4 pontos à frente do segundo colocado, agora não tem como não brigar pelo título. E assim, o elenco não foi pensando nisso. Aliás, o elenco foi desmontado, né? Não é invenção da imprensa. Ou o Fábio Santos, Guerreiro e Sheik não eram titulares. Petros não era o primeiro reserva do meio de campo. Isso não é invenção da imprensa. Começou a temporada com Lodeiro e Anderson Martins e os titulares. Isso aí não é invenção da imprensa, né? Então, assim, o Corinthians não se preparou para ser campeão brasileiro. O que prova a minha tese que planejamento do futebol brasileiro é uma cascata. Mas se viu na liderança, agora tem que disputar esse título. E não tem time, elenco para disputar 2 competições da Vera. O Vessone, que está mais no dia a dia até do que eu, pode concordar comigo ou não. Queria a opinião do Vessone. Não tem. Eu tenho certeza do que eu tô falando. E mais do que isso, para mim, a maior prova disso é o Cruzeiro do ano passado. O Cruzeiro ganha o campeonato com tranquilidade, com rodadas de antecedência, pôde se dedicar na reta final da Copa do Brasil e mesmo assim chegou morto contra o Atlético Mineiro na final e tomou 2 bailes. Então, assim, um time que teve a tranquilidade que teve o Cruzeiro na reta final do Brasileiro. E tinha um elenco maior, né? Tinha um elenco maior que o do Corinthians. E tomou um baile daquele. Você imagina o Corinthians, que não deve ter vida fácil com o Atlético e Grêmio. Eu acho que vai ali com 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, passa um ponto, vai ficar ali naquela coisa meio enrolada até o final. Vai ter que jogar a Vera o tempo inteiro, não vai ter sossego em momento nenhum, e ainda tem que disputar aqueles jogos tensos de quarta-feira, no meio de semana, de Copa do Brasil, com tensão, com mata-mata. Pode esquecer, não tem com a mínima condição de elenco para isso. Não tem, não adianta que não tem. E aí você vai ver que vai acontecer a mesma coisa com o Grêmio, ele vai sofrer também. Aí pode falar, mas então no futebol brasileiro ninguém tem. Alguém vai ter que ganhar.
A verdade é que ninguém teria elenco para isso. Acho que talvez o Atlético um pouco, que ele tem bons nomes ali, até o Palmeiras eu também acho que não tem também. A questão, pessoal, é que o Corinthians é o líder do brasileiro, né? É isso. O Palmeiras não tem muito o que pensar, o Santos não tem o que pensar, o Flamengo não tem o que pensar. O Corinthians, ano passado, que deu aquele vexame contra o Galo, também não tinha o que pensar. Agora, esse ano você tá a 4 pontos do segundo colocado, a 6 do terceiro e a 1 quilômetro do quarto e do quinto. Quer dizer, só uma incompetência gigante para ficar fora do G4 no final do campeonato, certo? O Corinthians não precisa nem mais pontuar fora, ganhando 70% dos jogos em casa, fica no G4. O Corinthians só perdeu um jogo em casa. Então, assim, não sendo campeão da Copa do Brasil, o que interessa é a Libertadores, certo? Via brasileiro, isso não está matematicamente garantido, mas está muito bem encaminhado. O brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. Não tem muito o que pensar o que é prioridade, é uma coisa lógica, né? Uma questão, é o óbvio. O Corinthians não tem direito, virando o turno em primeiro, de abrir mão de ser campeão brasileiro, de lutar para isso, né? Não tem menor sentido. Então, acho que o que muda aí também tem a questão econômica, né? Você viu que ontem o Corinthians diminuiu o preço dos ingressos e faturou R$ 2.671.941,50. 50 centavos deve ter sido o ingresso do Vessone. O Vessone é o maníaco dos ingressos e uma campanha que eu não fiz o barulho que ele, mas apoio integralmente. E até tem números, né? Enfim, é uma coisa mais antiga do planeta, né? É a lei da oferta e da procura, né? Que uma coisa que é óbvia, cadeira vazia não dá dinheiro. E o setor oeste nunca encheu, né? E abaixou os preços, estava quase cheio. Quer dizer, uma coisa óbvia, diminuiu o preço e arrecadou mais. E o clima do estádio ficou outro clima, né, Vessone? Não tinha muito segredo, né? Porque você pensa aí, a gente tá falando de 10, 12, quase 14 mil cadeiras, quase 10, 12, 14 mil assentos vazios. Quando você põe alguém ali, mesmo que pagando menos, mas pagando, vezes 10 mil, 12 mil, 14 mil, era impossível da sua renda ser menor. Isso era meio óbvio. Até se colocasse a R$40, seria ali 400 mil, 500 mil a mais. E ali o que aconteceu foi que nos últimos jogos tinha dado 1.600.000 de renda, e aí o que acontece? Deu 2.600.000. Simplesmente o Corinthians diminui o valor do ingresso e faz 1 milhão a mais de renda. Então, aí você faz fez mais, né, Vessone? Essa conta que você fez é o óbvio que tá no placar. Tem a conta da bebida, estacionamento, da pizza. Essa conta que não entra na renda divulgada, que mais pessoas consomem mais, me parece óbvio, né? Quer dizer, quanto tempo a gente jogou fora de dinheiro para chegar a esse número aí? 1 ano? Põe aí que 10 mil, que põe aí, sei lá, 1.000 pessoas dessas 10 mil tenham consumido ali R$20, por exemplo, num refrigerante, numa comida. A gente já tá falando de mais um dinheiro que entrou, é isso. Então, era muito simples até meio que de resolver, demoraram muito para resolver, perderam muito dinheiro nesse 1 ano e 2 meses, mas enfim, aparentemente acho que perceberam o erro que cometeram, e tanto que, se não me engano, já tem 34, 35 mil ingressos vendidos para quarta, já esgotou o Oeste de novo superior, para quarta-feira só tem o Oeste inferior, que é 180, então eu não duvido aí que vai bater 40 mil de novo. Então, mesmo sendo quarta-noite, com 2 a 0... Fora que a torcida do Santos vai comprar os ingressos de visitante todos que venderem, né? Ao contrário do Cruzeiro, né? E do São Lourenço, ou seja, o setor de visitante vai estar provavelmente lotado, o que aumenta até o público pagante total, né? Se não me engano, 1.700 ingressos foram para a torcida do Santos. Então, era algo meio óbvio, mas que eles demoraram. Então, você imagina o prejuízo que o Corinthians levou nesse 1 ano aí, fazendo com esses preços caros aquele monte de assento vazio. Então, aparentemente, agora a coisa vai andar, né? Já tem mais 3 jogos à venda aí, além desse do Santos. Tinha vendido já 70 mil ingressos para esses 3 jogos. Eu imagino que agora já deva até ir com uns 80 mil para esses 3 jogos, né? E aí o Corinthians deve ter uma média de quase 40 mil daqui para frente, ou 35, enfim, quase 40 mil, que para o futebol brasileiro realmente é algo grandioso. Agora, claro, falando disso, hoje não, nessa segunda-feira, não sei quando o ouvinte está vendo o post, o André Sanches, né, o ex-presidente, deu uma entrevista nos Donos da Bola da Bandeirantes, e é um assunto que eu nem gosto de falar, pela 1000ª vez. Ele disse que em semanas venderá o name rights e tal, mas também falou do estádio, falou que a tendência é que o Corinthians consiga botar não só 2, 3 jogos, que coloque o pacote inteiro dos jogos mandantes, tipo 19 jogos à venda, que vendeu cerca de 1/4 dos camarotes. Teleca, você que acompanhou a entrevista do Andrés, dá um resumo pro nosso ouvinte, o que o ex-presidente falou nesse tema renda, estádio,
elenco. O que ele falou de mais importante, com aquele bom humor peculiar que o Andrés tem? As entrevistas pro Andrés, muitas perguntas são repetidas, né? Mas o que eu achei mais interessante foi essa questão do pacote dos ingressos. Ele falou que agora eles estão colocando 42 mil ingressos à venda. Eles vão aumentando, você não pode esquecer que tem 2.500 ingressos ali que são pros camarotes. Ele não vai conseguir vender assim de batelada, né? Por isso que ele falou que só entre 25% e 30% dos camarotes estão vendidos. Ele também falou uma coisa interessante, que o preço por metro quadrado do estádio do Corinthians é o mais baixo de todos os estádios novos que tem por aí, né? Custou por volta de 4.400 por metro quadrado. Outra coisa interessante que ele falou é que o Cassini, ele queria 3 milhões de reais por ano para ficar no Corinthians, né? Queria ganhar 1 milhão de euros no Palermo e pediu 700 mil euros anuais para ficar no Corinthians. E que o caso do Jadson, né? Que ele foi vendido por 5 milhões de euros. Ele não quis e acabou ficando no Corinthians. Jogador de futebol realmente só vai se quiser. Isso desde que o mundo é mundo. E torçamos, né? Oremos, façamos ebó, fé de cada um para que consigam vender o Pato até o dia 31 de agosto aí na janela. 1º de setembro ainda, né? A gente então, tem um dia de brinde se for pra Inglaterra. Opa! Que presente de aniversário, já pensou? Vender o Pato? Então, hoje o Benji, inclusive, falou que poderia ter aí uma proposta de 12 milhões de euros do Manchester City, mas o santo padroeiro das vendas do Pato é São Tomé, né? A gente precisa esperar sair. Bom, name rights eu não acredito tão rápido. Agora o Pato ainda tem alguma esperança. E você, Vessone? Name rights eu não falo mais sobre isso já, enquanto eu não... Não, sobre o Pato, pulemos essa parte. Não, eu só falei em respeito ao ouvinte, já que foi um tema que estou à moda, e para não passar batido, mas eu também espero vender para falar. Agora e o Pato? Não, mas o Pato tem chance, a janela tá aberta, tem gente oferecendo ele para tudo que é lado, ele tá com um bom momento aqui no São Paulo, certamente o pessoal lá tá vendo jogos, DVDs e etc, vê os jogos aqui do futebol brasileiro, certamente repercute isso lá. O problema lá na Europa basicamente eram as lesões, ele não tem mais isso, então não tem muito motivo para ele não ser vendido hoje pra lá. Então agora eu acho que é mais esperar, e tem aquela situação lá, o Andrés fica batendo no pé, precisa de 10 milhões. Esse, na verdade, os 10 milhões é necessário agora pro São Paulo liberar. O São Paulo só é obrigado a liberar se pagar os 10 pós. Se pintar 9.900, o São Paulo fala, não quero liberar ele. São Paulo fala que libera porque eles não aguentam mais pagar 400 mil. Eles estão liquidando, eles estão numa crise pior do que... aí teria esse caso. O feirão da madrugada do Braz tá vendendo menos que o São Paulo. O feirão do rolo da madrugada. São Paulo tá vendendo quem passar na porta, né? E só para não pagar os 400 mil reais, eu acho que eles liberariam. Mas eu acho, né? 10 milhões é certeza, porque prevê o contrato do Corinthians, não é isso? É isso aí. É isso. Teleco, nós não temos Marco Belo hoje, o nosso super pop, o nosso Mick Jagger do Barueri. Faça as vezes de Marco Belo e fale da promoção que a gente falou, como que ficou a promoção, ficou pro final do mês, como que é? Pra quem não mandou, ainda tem a chance de mandar, manda pro podcastimão@gmail.com, né? Um T só. Quem fez o gol dia 16 de dezembro, não aquele rapaz que foi jogar no Flamengo, foi um outro. Quem foi o primeiro cara que fez um gol de título em 16 de dezembro? Porque você quer ganhar essa caneca que será entregue no fim desse mês no Podcast Mão. Você manda para o podcastimão@gmail.com e você pode ser quem leva ela para casa. Beleza, então participem da promoção, valendo a caneca. Por falar em caneca, caneco, palpite seco pra vocês. Começando por Vessone. Quarta-feira. Quanto que dá Corinthians e Santos? Passa ou não passa, Vessone? Ganha, mas não passa. Teleco? 3-0. Vai passar. Em homenagem a Jackson do Pandeiro, esse jogo não vai ser 1-1. Meu palpite é 1-1 em Itaquera. Agora ficarei feliz se errar e der o palpite do Teleco. Mas não acredito. Meu palpite era 1-0 na Vila. 1-0 eu achava reversível. 2-0 eu acho quase impossível, não é? Mas é muito difícil o ataque do Santos passar um jogo sem fazer gol. E o Corinthians ter que fazer 2 gols é diferente de fazer 2 gols, né? Você tem que mudar a forma de jogar. E até pelo que a gente conversou de elenco, de pensar no brasileiro, enfim. Eu acho muito complicada a situação do Corinthians para quarta-feira. E é isso, gente. Esse foi o podcast Mão 19. Mas no final da semana a gente volta com o podcast Mão 20, repercutindo Corinthians e Santos e já falando um pouco de Corinthians e Chapecoense, noticiário. Quem sabe até lá Saravá São Jorge já tenha vendido o Pato, já tenha anunciado 800 trilhões de dólares pelo name rights, né? A fé não costuma falhar. Então é isso, sigam o podcast Mão
no Twitter, no Facebook, no Instagram. Se algum japonês louco inventar alguma coisa de hoje para amanhã, o Podcastimon também estará lá. @Podcastimon em qualquer rede social, tá certo? Um abraço, até a próxima. Tchau, Vessone. Tchau, um grande abraço a todos. Boa noite, vai Corinthians. Vai, Corinthians.